E a razão, né, desse convite é porque nós entendemos que o momento que o país está vivendo é muito crítico, né, muito preocupante, e nós gostaríamos de registrar aqui o nosso repúdio, a nossa tristeza, o nosso descontentamento com o que aconteceu no início dessa semana em Brasília, quando nós tivemos aí a aprovação pela Câmara de Deputados do projeto de lei, né, inicialmente aí, um projeto de lei de iniciativa popular, mas que sofreu profundas modificações e que, no nosso entendimento, ao invés de combater a corrupção, acaba fomentando, né, ou pelo menos protegendo aqueles que ousam praticar atos de corrupção. Nós entendemos que a imprensa é um grande parceiro, né, e que pode levar a nossa mensagem, a nossa tristeza, o nosso repúdio a toda a sociedade, que sem dúvida, né, é ela, a sociedade, a mais prejudicada com essa situação. Então, nos causa muita indignação a forma como esse projeto foi aprovado e, sobretudo, o seu teor. E a interpretação que nós fazemos é que isso foi uma afronta à sociedade brasileira, que tanto clama pela honestidade, pelo combate à corrupção e pela punição daqueles que atentam contra o patrimônio público. A aprovação de um projeto desse teor, na calada da noite, numa madrugada, não é condizente com aquilo que se espera de um poder legislativo, composto por pessoas escolhidas pelo povo. Então, a discussão com toda a sociedade era primordial, e isso não aconteceu, né? A aprovação aconteceu realmente na calada da noite, contrariando os interesses de toda uma sociedade. Nós sabemos que tanto Ministério Público, e acho que posso falar pelo Poder Judiciário também, que as duas instituições têm falhas, né? Infelizmente, nós temos membros que já cometeram irregularidades e que, nesse sentido, têm que ser punidos. Mas, primeiro, já existe uma legislação prevendo, né, punição para esses agentes que cometem irregularidade. Segundo, é que nos causa muito espanto a criação, né, a reformulação da lei de abuso de autoridade, justamente no momento em que Ministério Público, Poder Judiciário estão travando uma verdadeira batalha contra a corrupção no país, né? Nos chama muita atenção que essa discussão só venha a acontecer agora. E nós reconhecemos que a lei de abuso de autoridade, ela é antiga, ela precisa de reformulação e ela precisa punir de forma mais efetiva agentes tanto da magistratura quanto do Ministério Público que porventura venham cometer alguma irregularidade. Mas nesse momento, onde grandes esquemas de corrupção vêm à tona, mostrando o envolvimento de vários agentes políticos e grandes empresas, aprovar medidas de punição a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário não soa como uma evolução da legislação, mas sim como uma intimidação àqueles que estão à frente das investigações, denunciando e punindo os agentes de tais ilícitos. Resta claro para nós que o Ministério, a aprovação dessas medidas, né, desse projeto de lei pela Câmara de Deputados, teve o claro objetivo de enfraquecer principalmente o Ministério Público e, por consequência, enfraquecer e inviabilizar o enfrentamento à corrupção em todo o país. Da forma como aprovado pelos senhores deputados, se nós, promotores de justiça, responsáveis por investigar denúncias, crimes, especialmente aqueles vinculados à corrupção, e ainda responsáveis por denunciar os autores de tais condutas, se nós tivermos nossas denúncias julgadas improcedentes pelo Poder Judiciário, nós seremos processados criminalmente e responderemos civilmente com o nosso patrimônio pela denúncia considerada agora por esse projeto de lei temerária, né? Então, de autores de denúncias, de ações que visam punir autores de atos de corrupção, nós passaremos a criminosos. Isso é induzir a sociedade a erro, isso é intimidar e enfraquecer o Ministério Público e proteger os agentes responsáveis por atos de corrupção. E como bem dito recentemente pela ministra Carmen Lúcia, nós seremos transformados em meros batedores de carimbo.
né, e deixaremos de ser aí, agentes de enfrentamento, de combate à corrupção. Mesmo com as suas dificuldades e falhas, o Ministério Público reafirma aqui a toda a imprensa e à sociedade araxaense o seu compromisso com a Constituição e de atender o cidadão nas suas necessidades que lhe são mais caras e nos seus direitos fundamentais. Velar pela segurança pública, pelo patrimônio público, pelo meio ambiente, pela saúde, pela população hipossuficiente e tantas outras áreas que têm em comum a dignidade da pessoa humana. Essa é a nossa missão e nós queremos continuar a cumpri-la. Mas para isso nós precisamos das garantias que a lei nos dá hoje. Não teremos liberdade para atuar se esse projeto de lei for à frente, for aprovado nas condições em que ele se encontra hoje. E essa luta ela não é mais do Ministério Público ou só do Poder Judiciário. Essa luta ela tem que ser assumida pela sociedade, que será a grande prejudicada se esse projeto de lei for à frente, né? Não pode a sociedade ficar alienada dessa discussão, né? E aí, lembrando campanhas que o Ministério Público faz aí de incentivo à participação da sociedade na vida política do país, eu acho que o exemplo mostra, né, mais do que nunca essa necessidade. A necessidade e o dever que todo cidadão tem de participar desse debate. É imprescindível que a sociedade se manifeste e exija que os seus representantes atuem em favor da sociedade e não de interesses individuais. Nós acreditamos que só a pressão popular pode mudar esse gravíssimo quadro que o país enfrenta hoje, quer no que tange aos índices de corrupção, quer no que tange à impunidade de agentes corruptos que todos acreditavam reinar no país, quer no que tange à intimidação da própria justiça e no atentado que hoje acontece à democracia. Então, assim, agradeço a presença de todos. O objetivo é esse, é pedir aos senhores a parceria e que levem essa nossa mensagem de repúdio a toda a sociedade, porque só ela, se manifestando, vai conseguir evitar a aprovação desse projeto que vai trazer aí consequências danosas para toda a sociedade.